Oi, narizinhos! Hoje eu vou falar para vocês de uma resina, uma nota balsâmica importante, que é fundamental nos acordes clássicos de Chipre e âmbar. Como eu tenho falado de chipres, de âmbars e de notas orientais, faz tempo que eu planejo falar do cis labdanum, então falarei para vocês hoje. Mas antes, a vinheta. A mais doce das substâncias. Era assim que um perfumista árabe definiria a resina de cisto labdano. O cisto era usado para fazer incensos. O arbusto é originário do norte da África, da região mediterrânea. A gente vai encontrar no sul de Portugal, no sul da França e também no norte da África. Esse arbusto de 1,5 m de altura, 2,5 m de largura, tem folhas em forma de lança. A flor, branca, delicada, tem de 5 a 8 centímetros, tem 5 pétalas. E tem uma marquinha, uma manchinha vermelho acastanhada em cada pétala. E no centro, amarelo, a gente encontra o estame e o pistilo. Só que a flor não tem perfume. O labdano adora calor, adora temperaturas altas, por isso que ele é encontrado nessa região mediterrânea. Só que para poder suportar temperaturas muito altas, nos meses de verão, ele produz uma resina. E essa resina, inclusive, vaza às vezes pelas folhas, com a intenção de suportar o calor e não perder tanta água. É impressionante como a natureza é sábia. É do reino vegetal que a gente extrai a maioria dos produtos de origem natural para a fabricação de perfumes. Alguns poucos de origem animal que a gente não usa mais. Tenho sempre que lembrar isso. E desse reino vegetal a gente extrai dos frutos, da casca do fruto, um óleo essencial cítrico, das folhas, das raízes, por destilação, a gente extrai o óleo essencial, como no caso do vetiver, por exemplo, ou da lavanda, do tronco da árvore. Eu posso pegar uma árvore de cedro, eu corto, eu pico, eu pulverizo e destilo, eu tenho um óleo essencial. Mas eu também posso obter do tronco bálsamos e resinas. Algumas árvores produzem resinas e seivas, e quando eu corto o tronco, elas vazam para fora. Isso é um exudado. E o que é um exudado? Exudado deriva do latim exudare, que significa fluir para fora. É uma espécie de transpiração, uma seiva, que quando a gente corta o tronco da árvore ou quebra o ramo, ela flui para fora. Um exemplo, bálsamo de copaíba, as resinas de pinho, a mirra, a resina de elemi, do odorama de Dior. A gente faz um corte no tronco, esse tronco começa a sangrar, liberando uma resina branca que em contato com o ar se solidifica. O bálsamo do Peru, o bálsamo de Tolu, todos eles são exudados de plantas. Algumas resinas não precisam de corte para serem exudadas. Como no caso, por exemplo, do lábdano, que no verão produz essa resina e ela é exudada e as folhas têm essa resina. A gente vai encontrar esses arbustos nas ilhas do Mediterrâneo. E nessa época havia muitos pastores e muitas cabras nas ilhas. Então as cabras passeavam no meio desses arbustos de cisto labdano e saíam pretas, cheias de goma de lábdano, que tinha um perfume marcante. Os pastores coletavam essa resina penteando as cabras. Eles progrediram e criaram uma espécie de ancinho, só que em vez de dentes de aço, usavam tiras de couro. Pegavam então esse estandarte, digamos assim, e passavam no meio dos arbustos e voltava cheio de resina, que era recolhida. Essa resina escura era comercializada e era muito procurada para a produção de perfumes, de incensos e de produtos terapêuticos para cuidado com o corpo. Uso medicinal. O ladano tem ação antisséptica, antibacteriana, antiviral. É usado para lavar e desinfetar feridas e também contra picada de insetos. Hoje a resina bruta é obtida a partir das folhas, que são fervidas. Então a resina é extraída e posteriormente destilada. Por destilação eu vou ter o óleo essencial de cisto labdanum, ou por extração com solvente da resina eu tenho o absoluto de labdanum. O cisto labdanum na perfumaria. O labdanum é conhecido como um ambergris vegetal.
A resina é tão interessante. Ela faz parte das notas de corpo e das notas de fundo. Traz substantividade, arredonda acordes e traz também fixação. Como é uma nota de fundo, uma nota de base, lembra? Notas de cabeça, notas de corpo e notas de fundo. Quando a gente vai avaliar uma matéria-prima que é nota de fundo e a gente molha uma fita e cheira, ela simplesmente mostra o começo do que ela é. A gente só vai entender uma nota de fundo, uma nota de base, quando a gente espera que ela seque. Ela vai mostrando o seu melhor conforme o tempo passa. As notas de fundo não têm grande volatilidade. Então, quando a gente molha, às vezes elas são um pouco apagadas, um pouco abafadas. A mais doce das substâncias. Aqui eu tenho cisto lábdano resinoide. Uma cor verde e uma consistência mais espessa. Essas fitas olfativas da Orlandi são maravilhosas. Quando a gente cheira pela primeira vez a fita de lábdano, a impressão que a gente tem é de uma nota de própolis, uma nota de mel. Mas para a gente conhecê-lo na sua intensidade, a gente precisa esperar que a fita seque. E o tempo vai passando. E como eu já conheço o cheiro de cor, eu digo a vocês. É uma doçura, uma nota resinosa, calorosa, balsâmica, uma nota de madeira um pouco esfumaçada, couro. O lábdano é uma matéria-prima, como disse o perfumista da época, maravilhosa. E para a gente entender esse conceito maravilha, é preciso mais do que memorizar o nome e o cheiro. Porque só conhecer o cheiro de uma matéria-prima não é suficiente. Sabe quando você pega uma fita e fala, é cisto labdano, é bergamota, é patchouli. O que mais interessa, o que é mais importante num perfumista, é claro, ele precisa conhecer o nome das matérias-primas, mas é pensar no que isso pode vir a ser, o que isso te inspira, que acordes você pode fazer com essa nota, que tipo de quadro você pode pintar com essas cores. Essa é a questão. Por isso que o perfumista faz muita combinação, muitos ensaios, para perceber a quantidade que ele deve usar de cada ingrediente. Porque a combinação de um ingrediente com o outro vai formar um acorde. E um acorde não é uma mistura de três. Acorde é uma quarta coisa, é outra coisa. Um acorde bem feito é uma impressão redonda e perfeita de uma nota. A nota de lábdano em acordes. O cisto lábdano faz parte do acorde clássico do Chipre. Lembra que Chipre é um perfume que foi criado por François Coty? E Chipre também é uma ilha no Mediterrâneo, onde tinha muitas caravas e onde tinha muito lábdano. Vamos relembrar? François Coty lança seu Chipre logo após a Primeira Guerra, em 1917. Composto de musgos e âmbares de notas amadeiradas, emana em alguns momentos o cheiro de uma floresta profunda, úmida, secreta. Uma provocação, porque as mulheres na época usavam flores. Então a gente tinha um acorde de madeira combinando musgo de carvalho, que é uma nota úmida, uma nota de floresta úmida, um conceito assim um pouco Senhor dos Anéis, com uma resina de lábdano, cisto lábdano ou ladano. E esse coração madeira vegetal contrasta com uma saída muito fresca de bergamota, o acorde âmbar. Também posso combinar o cisto lábdano com essas notas balsâmicas e colocar um pouco mais de nota de couro, trazendo um pouco mais dessa ideia do ambergris, reconstruindo essa nota. Mas tem um acorde clássico de âmbar, que eu vou combinar lábdano com vanilina ou com notas balsâmicas doces, como o bálsamo do Peru, o bálsamo de Tolu, um pouquinho de fava tonka, que de uma certa forma me reproduz uma ideia de um âmbar pedra, porque o âmbar também é uma resina produzida pelas árvores e que seca com o tempo. E com essa resina dourada, as pessoas fazem joias, pedras de âmbar. E a gente vai encontrar muito fóssil dentro dessas pedras de âmbar, porque o inseto encosta ali para aproveitar da seiva. Só que a seiva endurece e ele é capturado e encapsulado nessa seiva. E quando eu falo que parece dentro de um conceito visual, porque essa resina, essas pedras de âmbar que faz joia, não tem cheiro.
porque ela é super solidificada, não tem como evaporar o perfume. Uma proposta de imagem para um âmbar contemporâneo, uma nota sensual, adocicada, envelopante, calorosa, envolvente. Os faraós e os cheiros. Se você morasse no Egito e fosse um sacerdote, você precisava acordar muito cedo, porque o Egito era politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses. E ele precisava, então, o sacerdote, preparar incensos, um incenso para cada uma dessas divindades e começar a queimar logo cedo. Plutarco escreveu que os sacerdotes queimavam incenso de manhã, mirra ao meio-dia e quife ao anoitecer. Os sacerdotes eram conhecidos como perfumistas na época. Preparavam então esses perfumes especiais. Cada pedido, cada deus, um perfume diferente. Esses incensos eram conhecidos como fumigações. Eram queimados numa espécie de grelha ao natural, as resinas, as folhas, os bálsamos. E essa fumaça então colocada no altar da divindade. Quife era um incenso mais sofisticado e era capaz de fazer as pessoas dormirem, terem bons sonhos, relaxarem, esquecerem as preocupações da vida, dizia Plutarco. Para produzir esse quife, colocava-se lábdano, mirra, bagas de zimbro, fenogreco, pistache, uva passa. Tudo isso era misturado, moído e peneirado, para então ser queimado no altar das divindades. No Egito, o perfume começou a ter um uso mais cosmético, mais sedutor. Eles usavam sobre as cabeças uma espécie de triângulo perfumado, feito com goma, com óleos, que com o calor ia dissolvendo e escorrendo pelos cabelos, e perfumando o cabelo, a pele, a roupa, as vestes. Eles usavam túnica de linho branca, e como era a moda do faraó. O faraó usava uma espécie de saia, parecendo um kilt de linho branco, com um cinto com o seu nome, uma peruca, um cajado em uma mão, uma chave na outra que representava a vida e a morte, e uma barba postiça. As barbas do faraó eram feitas de pelo de cabra e eram negras e escuras por causa da resina de cisto lábdano, que inclusive ajudava a colar a barba no queixo. A barba era sinal de imortalidade, de força e sabedoria. E todo faraó usava uma barba escura. Inclusive a rainha faraó Hatshepsut, que reinou no início do século XV a.C.